Este programa tem classificação indicativa livre. Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, começa agora mais uma edição do Plural, o seu programa semanal de debates aqui na UFPR TV. E hoje vamos falar sobre um assunto que mexe com a imaginação e desperta a curiosidade de muitas pessoas, as sociedades secretas. Maçonaria, Rosa Cruz, Illuminati. Com certeza você já deve ter ouvido falar desses nomes. Mas afinal, o que são esses grupos? O que eles querem? Quais são os mitos e verdades envolvendo estas sociedades? Para falar sobre esse assunto, o Plural recebe hoje o grande mestre da Ordem Rosa Cruz Amorque para os países da língua portuguesa, Hélio de Moraes e Marques. Representando a maçonaria, o assessor do grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Paraná, Gerald Kopp Jr. E falando com a gente direto da cidade do Rio de Janeiro, a pesquisadora sobre sociedades secretas e o papel da mulher nessas sociedades, Daniela Fernandes. Sejam todos bem-vindos ao Plural. Antes de conversar com os nossos convidados aqui no estúdio, vamos ouvir o que as pessoas nas ruas falam sobre as sociedades secretas. Confira. Olha, eu sou muito esperança. Na verdade, eu quero ser presidente. Para chamar uma Você já ouviu falar em alguma sociedade secreta? Só os maçons, no caso em filmes, seriados, etc. Eu ouvi uma vez sobre uma que se chamava Bluxdead. Não. Blux alguma coisa, que é ali no da 15, próximo do Praça do Expedicionário. Conhecimento assim dos templários, né? Que se transformou nessa Rosa Cruz aí, né? Já ouvi falar de maçonaria, mas não sei nem... Não sei nada a respeito, assim. O que você acha que eles fazem? Pela informação que eu tenho, maçons pra mim são algo ligado a satânico, entende? Alguma coisa assim. O tipo de coisa que acontece mesmo nos filmes, assim, acho que eles fazem. Por exemplo? De sair à procura de tesouros e tal, esse tipo de coisa. Olha, pelo que eu sei, elas não têm caráter, pelo menos, de fins lucrativos e que são uma espécie de uma irmandade, onde todos se ajudam, né? Uns dão as mãos aos outros ali. Pelo menos é isso que eu sei. A minha opinião é que há um interesse econômico, né, em relação a acordos políticos e tudo mais, assim. Acho que é mais para garantir os deles, né. Tem sociedades secretas que realmente dominam o mundo? Olha, isso é algo muito complexo, entende? Porque, pelo que eu sei, alguns dos presidentes americanos, que são os homens mais poderosos do mundo, né, são maçons, ou foram maçons. Eu acho que elas brigam por ele, mas não conseguem, né? O mundo ele muda, né? Ele é algo mutável, assim. Então, por mais que a gente tente se organizar em prol de alguma coisa, a gente tem empecilhos que vão nos impedir, né? Você aceitaria fazer parte de uma sociedade secreta? Depende dos ideais da sociedade secreta, enfim. Se eu achasse que os princípios dessa sociedade são bons o suficiente, sim, né? Ou se eu pudesse dominar o mundo, qualquer coisa assim. A gente viu ali que as pessoas têm... A imaginação vai longe, né? As pessoas têm uma visão meio deturpada das sociedades secretas. Gerald, qual que é a sua opinião? Eu acredito que sim, porque normalmente a própria palavra, né, acaba induzindo as pessoas a entender que se é um segredo eu não posso saber e eu quero saber, mas não existiriam informações suficientes, né, amplamente disponíveis. Mas a gente vê que hoje, nessa era de informação, isso já não é mais uma verdade. Na verdade, o que a gente encontra hoje é que, tanto na internet quanto em literatura disponível, livros propriamente ditos,
existe muita literatura acerca de sociedades secretas, né? Algumas um pouco conspiratórias e deturpadas, e outros altamente respeitados e sérios no que diz respeito à pesquisa histórica e filosófica a respeito dos princípios que cada sociedade segue. Uhum. E vocês consideram sociedades secretas ou discretas? Existe diferença? Qual é essa diferença? Bem, uma sociedade secreta, o que ele significa? É secreto, você não teria condições de acessar. E eu acho que hoje nós podemos dizer que essas sociedades, sob um ponto de vista, elas são muito mais discretas do que secretas. Não existe tanto segredo em torno deles hoje em dia. O que se verifica é que tanto a maçonaria, as lojas maçônicas, as obediências, hoje elas são pessoas jurídicas, elas têm estatutos, elas têm CNPJ, elas fazem assembleias, eles têm sede conhecida, dirigentes conhecidos, né, eleitos, né, com ampla publicidade. Então, hoje fica difícil você dizer que é uma sociedade secreta. O que existe é que, como você for pensar numa sigilo industrial de uma empresa, você não sabe exatamente o que vai acontecer num conselho de administração de uma multinacional. Você não sabe o que passou dentro daquela reunião. Ou uma ata do Copom, né, do Banco Central, né, você tem um extrato do que aconteceu, mas tem certos elementos lá que são reservados, que somente interessam para aqueles que são integrantes daquela sociedade. Uhum. E a Rosa Cruzelli também é uma sociedade discreta? Na realidade, isso me parece que surge num determinado momento da história em que o mundo passava por uma série de transições, sobretudo nos séculos XVI, XVII e em diante, onde se pode observar que as pessoas tinham um pouco de temor pelo remanescente da cultura extremamente católica na Europa da época. Então, isso faz com que a Inquisição, que começa lá no 13, tem a professora de História aí, e isso se estende até meados do 18, 17, vai acontecer com que as pessoas olhem para essas sociedades que tinham que se manter um pouco sigilosas, talvez até mesmo secretas, sob pena de ter algumas retaliações por conta do clero dominante da época, e isso fez com que havia necessidade. Nós temos alguns exemplos de nossos fratres do passado, como é o caso de Giordano Bruno, e outros que estavam envolvidos com pesquisa, que fizeram a transição desse momento que ocorre na Europa e que tinha que se tomar sigilo. E hoje, cuidado, hoje não há necessidade disso. Hoje, conforme foi dito aqui pelo colega, pelo Gerard, não se precisa ter esse tipo de cuidado. É claro que se preservam valores, são organizações iniciáticas, existem valores tradicionais que estão sendo conservados, e isso é feito em sigilo, mas não há esse âmbito de secreto. Isso é aberto, nós estamos na internet, nós estamos abertos para o mundo. É que existe algo de tradicional que precisa ser preservado intencionalmente, para que aquele que busca esclarecimento a respeito desses assuntos faça jus para merecer aquele tipo de informação. Mas essa conotação secreta, eu acho que na sociedade atual, tem uma conotação pejorativa, e acontece o que aconteceu ali nos depoimentos. As pessoas do imaginário popular imaginam coisas negativas, tanto da maçonaria quanto da Ordem Rosa Cruz, o que é um grande equívoco, porque as pessoas não têm culpa, mas é o imaginário popular, é uma imaginação. As pessoas, e os filmes são tendenciosos, os diretores fazem aquelas coisas. Quando você vê, as pessoas ficam, será que é isso que a gente... Mas não falta informação. Se a pessoa for procurar, vai ver que não é isso. São fraternidades que buscam o bem, etc. Uhum. E você, Daniela, que fala com a gente lá do Rio de Janeiro, o que você acha desse assunto? É um assunto que desperta a curiosidade das pessoas, né? Mexe com o imaginário delas, né? Com certeza. Eu quero parabenizar os irmãos aí, porque as respostas foram perfeitas, esclarecedoras. Eu faço minhas as palavras deles, e o que eu posso tentar... Deixa eu só fazer uma perguntinha para você. Por que você começou a se interessar por esse assunto? Como foi? Adolescente, 15 anos, 14 anos, eu sempre me intriguei com a maçonaria, eu sempre tive certeza que eu iria participar de alguma forma. E quando eu fiz uns 18 anos, eu fui pesquisando e tudo mais, e leigamente vi que a mulher, erroneamente vi que a mulher
não tinha papel, né? Porque tem uns livros que vendem na banca, as revistas, e que descartam a figura feminina, né? Não é o que eu vejo hoje, pelo contrário. Então, eu acabei partindo para outras religiões pagãs, né? Dei uma pesquisada em outras religiões, eu sou agnóstica. Enfim, a minha religião hoje é Deus, mas... E o interesse veio dessa coisa da seletividade, né? Eu acho que, só voltando às perguntas que você fez aos irmãos, não é que seja secreta, são sociedades seletivas, sem querer ser prepotente nem nada. Eu acho que são sociedades que buscam pessoas com perfis específicos que possam dar continuidade ao trabalho de uma forma correta, né? E hoje eu tenho essa visão, que pode ser leiga, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, né? Mas a curiosidade foi por conta da seletividade. Eu sempre gostei do diferente, né? De ser diferente, e foi por conta disso, inicialmente. A Daniela, quando ela se referiu, né, à maçonaria, a Rosa Cruz, ela falou religião. É uma religião? Pode ser considerada? Não. A rigor, as religiões têm a característica de ter um credo fundamentado em alguns princípios que estabelecem o fundamento, e normalmente existe um líder. Ela falou de maneira genérica, ela sabe que não se trata da mesma coisa, pelo menos foi o que eu entendi. E o misticismo, que é a pedra angular dos ensinamentos Rosa Cruzes, eles propõem a mística como processo de crescimento. Isso significa que o ser humano pode se desenvolver a percepção do real, do mundo, e, sobretudo, fazer um crescimento da sua consciência a respeito do mundo, a sua visão de cosmos, a sua visão de mundo, através de um desabrochar interior. Isso se dá num processo interior, no sancto santorum do coração do homem. Isso só é possível se você tiver uma possibilidade de comungar com você. Isso é a mística, é a relação com o transcendente sem intermediários, sem a necessidade de você ter um referencial, um expoente, como nós temos nas grandes religiões reveladas, que a gente conhece bem, não vai nenhuma crítica, mas que é um ícone que você usa como referência, porque a partir do momento, lá no século VII, quando Maomé fala X, o Corão é isso? É uma grande coisa. Quando o mestre dos mestres diz isso lá no século zero da era cristã, no século I, o que vai significar? E nós não temos uma referência, nós temos entre nós pessoas de todas as religiões, nós somos como se fosse, nessa perspectiva, uma religião universal. Mas nós não somos uma religião. O religar se dá através de um processo interno, o que é um pouco difícil para que a pessoa que olha de fora entenda a proposta da ordem. Esse processo interno é um processo de autoaperfeiçoamento que se dá por um desenvolvimento gradativo através de lições, monografias e iniciações, de um processo tanto de mental quanto um processo prático. Não é religião, também não é seita. Também não é seita, porque você não tem nenhum guru autonomiado que fala que é o líder dos Rosa Cruz. Isso não existe, o processo é interno. É bem livre a caminhada. E, aliás, vale dizer que a pessoa que está numa seita normalmente não sai. Na ordem você entra quando você quer, e se você desejar sair no primeiro mês, você pode. É absolutamente livre. Isso é uma questão que intriga muitas pessoas. Eu vou poder sair um dia? Não, você vai poder a hora que você desejar. É o teu coração que vai ditar isso. Ok. Se em cidades grandes como Curitiba, a existência de sociedades secretas já provoca burburinho, imagine em cidades pequenas. Nesses lugares, a imaginação das pessoas vai muito além. Acompanhe na reportagem. Paredes de pedra, arquitetura medieval e uma localização estratégica, no alto de um morro. Olhando assim, até parece um castelo da Europa antiga. Nós estamos em Rio Branco do Sul, uma pequena cidade de 30 mil habitantes na região metropolitana de Curitiba. Um lugar aparentemente tranquilo, mas que carrega um grande mistério. Tudo por causa dessa construção aqui, localizada no ponto mais alto da cidade e que, segundo os maçons, é uma réplica do templo do rei Salomão. O que acontece ali dentro, ninguém sabe, o que acaba alimentando a curiosidade da população. Eu sei que é uma sociedade secreta, né? Só isso. É um mistério, porque eles não declaram nada, né? Eu acho que seja uma maneira de religião, né? Uma seita religiosa, assim,
Eu ouvi falar que tem um alçapão embaixo, que tem faca, que daí as pessoas pulam lá embaixo, essas coisas. O que fica no ar é que é algo oculto, que ninguém sabe, que mulher não pode entrar, essas coisas assim. É isso que eles comentam. Aparentemente são normais e tem também grana, né? São sempre pessoas de alto poder aquisitivo. Porque eles não querem que outras pessoas saibam. É isso que dá curiosidade maior no povo, né? Se mulher pudesse participar, você participaria? Não sei se participaria, né? Mas gostaria de conhecer. Diante de tantas histórias, nós resolvemos ir lá para conferir e tentar descobrir o que acontece lá dentro. Quem nos guia na visita é o Assir, que é maçom há 20 anos. Quer dizer que a partir dessa porta aqui, só entra quem for maçom? Só quem é maçom. O que acontece aqui dentro? Não, no caso aqui, o que acontece aqui dentro assim, é tipo uma escola filosófica, né? É um aprimoramento do homem, né? A pessoa vem aqui para tentar ser um pouquinho melhor na vida, né? Quais seriam os princípios fundamentais da maçonaria? Um dos princípios é a trilogia liberdade, né? Igualdade e fraternidade. Que aqui a pessoa é livre para... Quando a gente se reúne aqui, a gente se reúne com uma pessoa que no mundo profano um é advogado, outro é médico, outro é general, outro é pedreiro, outro é carpinteiro, mas são todos iguais aqui dentro. Então não tem aquela diferença de cor, de credo, todos iguais. É verdade que quem participa das reuniões, quem faz parte da maçonaria, não pode revelar o que acontece aqui dentro? Não, ele jura que ele faz um juramento que não pode contar determinadas coisas, né? Mas não é assim tanto segredo, né? É pouco segredo, mas só que é só quem é maçom que fica aquele conhecimento, né? Existem mitos e verdades a respeito da maçonaria. O que você pode falar a respeito desses mitos? Sobre os mitos, principalmente aqui em Rio Branco, que é uma cidade pequena, né? Tem gente que quer entrar na maçonaria, pensa em ficar mais rico, diz que fica mais rico, eles falam que dá alma pro diabo. Tem várias coisas que se falam negativas assim, da maçonaria, no caso que a gente estava falando criar essa figura do bode, que agora, no caso da maçonaria, incorporou essa figura do bode, que não tem nada a ver com o símbolo maçom, né? Até eu, antes de ser maçom, no caso, a gente escutava essas historinhas, a gente ficava meio com o pé atrás e na frente. Só que a gente pesquisando bem assim as literaturas que falam a verdade, a gente vê que é tudo diferente, né? Apesar de tantas histórias e boatos sobre a maçonaria circulando na cidade, os maçons parecem não se incomodar. Que continua pensando a mesma coisa, falando a mesma coisa, que a gente não se incomoda, né? A gente aqui dentro, no caso da maçonaria, continua fazendo o que a gente está fazendo, né? E que eles continuam. Por isso que a maçonaria está sobrevivendo até hoje, por causa disso. Pensa uma coisa lá fora e outra realidade, né? Porque o verdadeiro conhecimento não pode cair no domínio público, né? Senão ele se desvirtua. E assim, eles seguem realizando seus rituais longe dos olhos e da curiosidade das pessoas. Gerald, fazer uma pergunta para você. Muitas pessoas, a maçonaria, pelo Fala Povo, pelo que a gente sentiu nas ruas, é a mais conhecida dessas sociedades, né? A mais citada, pelo menos, pelas pessoas. E muitas pessoas associam as sociedades secretas, dentre elas a maçonaria, a sociedades malignas. Sim. Né? Você sabe dizer de onde que vem essa crença e por quê? Bem, como foi dito, puxando um pouquinho o tema anterior, acho que tem que tratar da religião, né? A questão da religião. E se você perguntar, a maçonaria, ela é uma religião ou uma seita? Eu vou te dizer, não é. Justamente porque ele não possui dogmas, não tem um guru, ele não é um sistema dogmático de crenças nesse sentido. Mas se você perguntar se ele é religioso, eu diria que sim, ele é religioso. E é justamente porque ele procura prestigiar a espiritualidade sobre a matéria. E isso independe da religião que você escolher como crença própria. Então, é por esse motivo que na maçonaria você tem pessoas que fazem parte de todas as possíveis crenças existentes. Pode ter pessoas da religião do Islã, judaísmo, católicos, outras expressões do cristianismo, budistas. É livre, é totalmente livre. Então, não existe uma exigência em termos de religião. Então, dito isso, o que você vem a dizer com relação a aspectos malignos, né?
Infelizmente, a história, né, acaba criando alguns mitos, e isso vem, como foi dito pelo Hélio, a questão da igreja, né, que houve uma certa perseguição muito grande da igreja em relação à maçonaria, podemos dizer assim. Antigamente, a igreja, na verdade, apoiava, né, as sociedades de construtores, e era o único lugar onde se podia se associar livremente. E foi isso que chamou a atenção de muitos intelectuais, filósofos, hermetistas, alquimistas, Rosacruzes, templários. Chamou a atenção essa liberdade de se associar, e isso acabou sendo visto pela igreja num determinado momento como algo perigoso. E daí acontece toda uma campanha, vamos dizer, de desvirtuamento, para você dizer o porquê que eu sou contra isso. Eu tenho que criar uma história atrás disso. E daí é que vem toda essa questão de ser uma sociedade maligna, satânica, fazer sacrifícios. Tudo isso eu posso dizer, não é verdade, é um mito, é uma mentira. Ok, nós vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais debates sobre as sociedades secretas. Não saia daí. Olá, estamos de volta e o assunto de hoje é as sociedades secretas. No último bloco a gente viu imagens da maçonaria em Rio Branco do Sul, mas não é só lá que as sociedades secretas despertam o imaginário das pessoas. Aqui, bem pertinho, tem uma rua que chama a atenção de quem passa por lá. Acompanhe. Um conjunto de prédios bem diferentes chama a atenção de quem passa por essa rua de Curitiba. Eu passo aqui sempre, todo dia. E o que você acha dessas construções aqui, estilo egípcio? Acho legal, é bonito, né? Uma cultura diferente, a gente está acostumado, mas é bonito. Já ouviu falar na Rosa Cruz, na Ordem Rosa Cruz? Já, tive um tio que ele era membro da Rosa Cruz, e era um membro bem superior lá, mas eu não sei a função, mas ele participava da Rosa Cruz. Então, eu sei que é algo bem secreto, tanto que quando ele faleceu a gente nem sabia que ele era da Rosa Cruz. Mas aí como ele era um membro muito alto lá, quando ele faleceu fizeram meio que uma homenagem para ele, assim, e a gente viu que é um negócio bem diferente mesmo, assim, todo mundo com roupa diferente, tal, tem espada lá, leem livros que a gente nunca viu, é bem diferente, mano. E ainda a gente pôde ver porque a gente era da família, mas ainda não podemos ver tudo, assim, teve coisa que a gente ficou numa sala separada. Você conhece a Ordem Rosa Cruz? Já vi por cima, assim, não conheço muito bem. Sim. O que você acha que eles fazem aí dentro? Não sei. Eu só vim aqui já no museu, já várias vezes, assim, com a minha família, mas não faço a mínima ideia. E a senhora sabe o que tem aqui? O que é dentro desses prédios? Alguma coisa do Egito, né? Alguma múmia, alguma coisa assim. Eu não entrei, mas acho que sim. E a senhora já ouviu falar na Ordem Rosa Cruz? Já. Quer dizer, assim mais ou menos. Sabe o que é? Não. O que a senhora imagina que eles fazem aí dentro? Ai, não faço ideia. Deve ser alguma coisa boa, né? Aqui fica a sede da Ordem Rosa Cruz Amorque, um pedacinho do Egito em pleno bairro Bacaxiri. Acho que o principal sentimento que elas têm é de curiosidade, né? Saber por que, né, em Curitiba, né, no meio do bairro do Bacaxiri, elas conseguem passar por uma rua onde elas são transportadas para o Egito Antigo. Então acho que o principal sentimento é justamente de curiosidade. Mesmo aquelas que não têm o menor conhecimento do que é a Ordem Rosa Cruz, e que daí diversas questões, digamos assim, fantasiosas acabam gerando, né? Mesmo assim elas têm a curiosidade de saber um pouquinho o que é isso e acabam entrando nos nossos espaços culturais, como o museu e a biblioteca, para saber um pouquinho mais o que é isso e o que tem aqui. Na verdade, assim, é como a ordem, né, a falta de conhecimento do que vem a ser a Ordem Rosa Cruz Amorque, elas acabam achando que é uma seita, alguma religião com alguma questão escondida, nesse sentido. Né? Então isso, e daí ligando algumas religiões que acabam, de certa forma, evidenciando um pouco mais ainda essa postura, em algumas pessoas acabam gerando esse sentimento de receio, de medo, ao transitarem por aqui. Hélio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história da Ordem Rosa Cruz. Olha só, a Ordem
ela remonta ao Egito Antigo, por volta de 1350 a.C., quando existiam várias religiões, vários deuses, que adoravam o que eles chamavam do deus Amon. E um grupo pequeno, não satisfeito com aquele tipo de politeísmo, institui uma religião que tinha como visão a possibilidade de um Deus transcendente, que não era o Sol, mas simbolizado pelo Sol. O Sol é a sua maior forma de simbolizá-lo, que é o faraó Akhenaton. Passam a constituir, um pouquinho antes, com Tutmose III, o chamado Escolas de Mistérios. Eu trouxe até uma gravura, que é a capa de um periódico nosso, se quiser dar um close aqui, mostra uma escola de mistério. Então, o que era uma escola de mistério? Era um grupo de pessoas que tinham uma visão diferente da religião constituída, dos sacerdotes de Amon. Mas você sabe, o clero tinha interesses, porque esse interesse na época recolhiam, tinha uma série de coisas nesse Egito Antigo. E esse conhecimento é migrado para a Grécia, na época clássica, um pouquinho perto do século 6, 7 a.C., e as escolas de mistério gregas também, os mistérios eleusianos, órficos, herdam essa influência da sequência daquilo que vinha da tradição egípcia. E isso vai se desenvolvendo, vai passando por várias culturas, até pegar aproximadamente os essênios, com a influência que os essênios e o peso que eles tiveram na nossa civilização atual, a partir do momento que recebem o Mestre Jesus. E depois disso, a ordem permanece como se fosse uma ordem um pouco mais, talvez um pouco mais reservada, após o período cristão, e ela começa a se desenvolver através dos alquimistas nos primeiros 4 séculos da Europa, como a gente conhece hoje. Depois dessa fase dos alquimistas, ela vai ressurgir de forma mais forte a partir do século XVII, sobretudo 1612, 613 e 14, quando ela edita em Paris e na Alemanha alguns manifestos, chamado A Fama Fraternitatis, o Confessio Fraternitatis e as Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz, que falam que os Rosacruzes estão voltando. E de lá para cá, nós tivemos alguns expoentes que são conhecidos até para os acadêmicos, que é o próprio Descartes, o próprio Francis Bacon e outros que nós tivemos durante toda a história, e eles passam a ser aquelas representações que alguns diretores de cinema de forma talvez um pouco fantasiosa, falaram que estavam associados aos Illuminati da Europa da época, e depois nós tivemos a ordem atual, que é remanescente dessa tradição, que foi retomada num primeiro momento pelo mestre Kelpius, nos Estados Unidos, em 1600 aproximadamente, e depois agora para o Dr. Harvey Spencer Lewis, que foi o que retomou a ordem a partir de 1909, 1915 nos Estados Unidos. Então a ordem tem esse percurso histórico, ora de maneira mais visível e ora de maneira mais quieta, porque na realidade, Anderson, ela trabalha com ciclos ativos e ciclos passivos. Ou seja, cada 108 anos ela se expõe, ela recebe membros. E durante os outros 108 anos ela fica adormecida e ela retoma. Existe uma razão até astrológica para isso, que se você depois quiser eu posso explicar. Não existe também uma questão do ano? O ano é diferente? Não, o que acontece é o seguinte, existe uma tradição que fala no ano de Platão, 25.960 anos. Se você imaginar esse ano com 25.960 anos, você vê que é o ciclo de 2.160 anos de cada era. A era de peixes, a era de aquário, todas as eras. Se você pegar uma era e dividir por 10 de 216, cada fase de 216 dá um ciclo ativo e um inativo, que dá o 108 e o 108. Então nós procuramos caminhar de acordo com a movimentação até mesmo astrológica do mundo. Então nós temos ativos e inativos. Agora, em 1915, nós tivemos o início de um ciclo. E teremos o término desses 108 anos agora em 2020 e pouco, que dá os 108. Mas não significa que nós vamos encerrar as nossas atividades. Pelo contrário, a ordem está em crescente número de membros sempre participando, não há nenhum tipo de previsão de fechamento da ordem, pelo contrário. Você falou sobre essa questão dos filmes, sobre essa visão deturpada, sobre essa ligação com, sei lá, com coisas malignas. Eu acho importante isso. Como que é a relação tanto da Ordem Rosacruz quanto da maçonaria com a igreja? E vocês falaram que essa relação mudou ao longo dos séculos, né? Houve um momento que houve um cisma, como que foi? Posso falar? Claro. Veja bem, esse assunto sempre foi um assunto de interesse de quem está dirigindo a ordem. Eu quero dizer o seguinte,
Num momento, sobretudo com a queda do Império Romano lá, alguns historiadores dão 478, com a queda de Roma, os visigodos, ostrogodos e todos os godos entraram. Outros dão o início da Idade Média em 325 no concílio de Nicéia. Qualquer data que você pegue, esse período em que houve a evangelização europeia, de 1000 anos aproximadamente, tornou a cultura europeia extremamente, vamos dizer assim, católica no sentido romano. E essa característica instituiu o paradigma para que todas as pessoas usassem como referência aquele paradigma. Muito bem, isso começa a mudar quando começa a surgir os princípios de desenvolvimento de uma nova mentalidade, que é o Renascimento. Quando acontece isso, durante todo esse período, sobretudo as mulheres, quando as mulheres eram, por exemplo, solteiras, alguns estudiosos que estudam os séculos XV e XVI, eles falam que a mulher solteira, se tivesse algum desvio, alguma acusação que ela não pudesse se defender de forma muito confiável, muito fidedigna, ela estava sujeita a ser estigmatizada como bruxa. Falando nessa questão da mulher, as mulheres podem participar da Ordem Rosa Cruz, podem participar da maçonaria, como que funciona? Tá. Bem, com relação à maçonaria, tradicionalmente, já há 1000 anos, que não se admite a presença das mulheres na maçonaria. Por quê? Bem, isso tem uma questão histórica, né? Você perguntou sobre a história, né, de cada ordem, e para eu chegar lá eu preciso falar um pouquinho da história. A maçonaria, a ordem maçônica, ela também é herdeira da escola de mistérios, né? Porém, a ela se agrega um outro elemento, que é uma coisa interessante, que vem da própria palavra maçom, né? Maçom, ele é mason, quer dizer que ele é um pedreiro, certo? Então, o que se associou, o elemento que se agregou à ordem maçônica é justamente essa questão operativa da construção, certo? Então, a gente pode usar como exemplo, por exemplo, durante a época de Roma Antiga, tinha o Collegio Fabrorum, que acompanhava as legiões nas guerras, nos saques, que construía aquilo que o exército destruía. E eles criavam um grupo altamente seletivo, que tinham conhecimentos muito tecnológicos para a época, para poder fazer aquelas construções magníficas de Roma. E o que acontece é que isso também se transportou para a época monástica, né, no século VII, e também foi para a Idade Média, né, quando foram criadas os ofícios, as guildas, né, as corporações de ofício. E o que acontecia? Eram carregadores de pedra, então normalmente não se admitia a presença de mulheres justamente pela atividade em si. E isso foi uma tradição que foi então também transportado também para a modernidade. Porque quando a maçonaria, a partir do momento que ele era operativo, né, ele só tinha integrantes que eram pedreiros, vamos dizer assim, ele passa por um período que se chama especulativo, que foi quando intelectuais, filósofos, herméticos, os nobres começaram a participar da maçonaria porque ele tinha um privilégio que nenhum outro grupo tinha. Primeiro, ele podia se associar livremente sem ser perturbado. Segundo, ele tinha a possibilidade de transitar entre feudos, entre cidades. Ele tinha a possibilidade de, quando ele chegasse, ele ia ser bem cuidado, ia ser recebido. Ele tinha essa segurança de trânsito. Naquela época era uma coisa relevante. E o que aconteceu? As reuniões não eram mais no canteiro de obra, eles eram nas tabernas. E também nas tabernas não se podia ter a mulher, por exemplo, a mulher honesta, entre aspas, né? Ele não podia ser encontrado nas tabernas. E isso aí foi se elevando a um princípio da maçonaria, que era justamente não admitir a presença de mulheres. Mas a maçonaria, ela prestigia muito a mulher, ela valoriza muito a mulher. Eu queria fazer essa pergunta para a Daniela. Daniela, você disse que você estuda, né, essa relação das mulheres com essas sociedades secretas, né? O que você descobriu, por exemplo? Descobri, por exemplo, que em muitas delas, eu acho maravilhosas, eu sou fã, né? Enfim, não só pesquisadora. O ingresso do homem, né, depende muito da posição da mulher, né? Se há reuniões, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, mas há reuniões, né, que são entrevistas para a pessoa, para o homem, no caso, poder ingressar, né? Ele precisa provar que ele é um bom filho,
né? Aí a gente já tem uma figura feminina que é a mãe. Ele precisa provar que ele é bom marido, né? E como isso? Isso vai ser perguntado para sua esposa. Sua esposa tem um papel muito importante. As mulheres na maçonaria, elas trabalham com filantropia, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? As mulheres são conhecidas como cunhadas, né? Na maçonaria. E tem um trabalho muito bonito, um trabalho do bem, onde recolhem alimentos, recolhem roupas e ajudam e sempre estão preocupadas com a questão social e com o seu papel na sociedade, né? Então, como mulher, eu vejo que a mulher ela não participa de algumas coisas porque são coisas masculinas mesmo, coisas onde precisa usar mais a razão, não querendo dizer que a mulher não seja tão racional quanto o homem, mas para nós mulheres a emoção sempre pesa, né, mais. E a mulher tem um papel muito importante, assim, em tudo. Com certeza tem. Eu acho muito bonito essa questão da aprovação da esposa ter que aprovar para, então, o esposo poder ingressar. Ele precisa ser bom filho, ele precisa ser bom marido, bom pai. Isso é muito bonito. E só queria pincelar, porque eu acabei relacionando a religião, né, como disse o nosso amigo, por conta mesmo da religiosidade que está envolvida, né? Mas só para concluir lá o meu raciocínio anterior, eu creio que as sociedades secretas, assim como qualquer outra sociedade, são indivíduos, são pessoas que têm como objetivo algo em comum, tá? E eu fico muito, muito feliz de saber que a maçonaria, que é uma sociedade tão organizada, tão estruturada, né, acolhe, sim, a opinião feminina. Isso me traz muita felicidade. Ok, nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com mais debates sobre as sociedades secretas. Plural volta já. Olá, o Plural está de volta, hoje discutindo as sociedades secretas. Queria fazer uma pergunta para o Gerald. Gerald, existe uma crença muito grande na relação entre a maçonaria e o poder. Grandes políticos, como George Washington, Winston Churchill e até muitos governadores do Paraná já foram maçons, reconhecidamente. Isso tudo é coincidência ou não? Bem, a gente sempre diz que a maçonaria ela é uma escola de líderes, né? Então, aqueles que administram, às vezes, tem que administrar líderes. Mas existe uma via de duas mãos, né? Então, muitas vezes, a própria escola, que é a maçonaria, ela acaba formando líderes, né? Pelo aspecto dos ensinamentos que são trazidos, pelas questões éticas, morais, que são muito frisados, e acaba despontando líderes que vão para a sociedade contribuir efetivamente. Mas também acontece o contrário, de muitos líderes também se interessarem pela instituição maçonaria e aquilo que ele representa na história e na sociedade, e também buscam também ingressar. Então a gente existe essa questão, e ele é justamente por ser uma questão de ser uma escola de líderes, para você ser um construtor social. Por isso que a maçonaria permanece com essa feição de construtor. Você vai se aperfeiçoando para daí depois você devolver isso para a sociedade. Isso, às vezes, entra na questão do poder, mas também pode entrar em questões de filantropias, órgãos não governamentais, não necessariamente com o poder tradicional, mas também da sociedade civil, grupos de pressão, né, lideranças, né, comunitários, enfim, qualquer aspecto que busca trazer o bem para a sociedade. Queria falar agora um pouco sobre algumas curiosidades envolvendo a maçonaria e outras sociedades. É verdade que os maçons eles conseguem se reconhecer, um maçom consegue reconhecer o outro em qualquer lugar do mundo, seja
ele para numa posição específica, quando ele pode ser reconhecido por isso, ou através de um aperto de mão. Isso é mito ou é verdade? Não, isso é verdade. Tanto é que um dos, vamos dizer, os poucos segredos que a maçonaria tem hoje, que não é tão segredo, que você entrar na internet, você acaba levantando várias informações a respeito disso, são as formas de reconhecimento, certo? E isso vem de antigamente, justamente quando os construtores andavam de feudo em feudo, quando eles chegavam, né, no burgo, no feudo próximo, ele tinha que se fazer ser reconhecido por outro para ele poder ser acolhido e dado uma guarida, né, dada segurança, dada comida. Então isso se transportou ao longo dos tempos e efetivamente existe essas formas de reconhecimento. Só que não é só você saber essa forma, ele está inserido dentro de um contexto muito mais complexo e somente quem vivencia é que consegue ter a sensibilidade para bem aplicar e fazer a questão realmente funcionar. Uhum. Tem alguma outra curiosidade sobre a maçonaria que você pode fazer a questão realmente funcionar? Uhum. Tem alguma outra curiosidade sobre a maçonaria que você pode revelar aí para a gente? Bem, o que eu posso dizer com relação à maçonaria é que a maçonaria é uma instituição do bem, né? Ela não busca trazer nenhum malefício para a sociedade, ao contrário, né? A função dela é transformar homens bons em homens melhores ainda, né? Para justamente eles serem um construtor, né? Mais uma pedra no edifício social e trazer uma contribuição realmente relevante, né, para a ordem. Aqui no Brasil, por exemplo, né, ela participou ativamente da independência, da abolição e da república, né? Então isso tudo aconteceu dentro de lojas maçônicas antes das datas oficiais, sabe? Então isso é uma coisa muito importante que as pessoas às vezes não sabem, né, a respeito da história da ordem no nosso próprio país. Uhum. Os Rosa Cruzes também têm alguma forma de reconhecimento ou não? Temos, por graus e por momentos de reconhecimento em países estrangeiros, e temos uns costumes que identificam aquele que está necessitando de ajuda, sobretudo em função de uma herança cultural que a ordem tem remanescente dos tempos medievais. E isso significa que, em tese, você nunca estaria sozinho, né? Uhum. E é verdade que existe uma ajuda mútua dentro dessas sociedades? Quando um membro está passando por uma dificuldade financeira ou algo do tipo, ele é socorrido pelos demais? Bem, acima de tudo, um dos princípios da maçonaria, certamente de toda a sociedade iniciática, é a fraternidade, né? É a solidariedade com a pessoa humana. Então, essa irmandade, mas que não precisa ser necessariamente só porque a pessoa faz parte, ela existe. Mas ela existe para todos os humanos, né? Então, na verdade, existe sim uma possibilidade de você, dentro das suas condições, você não é obrigado a se prejudicar para você auxiliar, né, um irmão, mas, por outro lado, você também deve ter a preocupação com o bem-estar do próximo. Uhum. Isso sempre dentro das suas próprias possibilidades. Viu, sobre isso eu acho importante destacar que, embora a ordem seja uma fraternidade, nós trabalhamos esse aspecto, vamos dizer assim, social, de uma forma um pouco, diríamos assim, bem discreta, porque o foco que nós damos é para o trabalho do desenvolvimento mental do estudante do rosacrucianismo. Ou seja, o aspecto metafísico é o eixo em torno do qual, quando alguém está necessitado, você pode fazer curas metafísicas. É um trabalho de desenvolvimento da psique humana em todos os seus aspectos. Essa preocupação é que, além de você acolher alguém necessitado, do seu ponto de vista, vamos chamar assim, material, você também pode trabalhar espiritualmente ou psiquicamente para aquela recuperação, seja de um estado de desarmonia, seja de um problema momentâneo, até mesmo de saúde. E isso é a tônica do ensinamento Rosa Cruz. É a aplicação daquilo que a mente do ser humano é capaz de fazer para o desenvolvimento do potencial do ser humano, que é a pedra angular dos ensinamentos. O desenvolvimento daquilo que você já tem subjacente à tua racionalidade, mas como poder interior. Eu acho que isso é um elemento chave. Então, aparentemente, naquilo que você colocou, do seu ponto de vista, por exemplo, dos grandes líderes, existe um aspecto pragmático no rosacrucianismo, sim, sem dúvida, mas talvez não tanto nessas questões das lideranças. Eu acho que
Se a gente sabe, historicamente, dos nossos presidentes americanos, só o Thomas Jefferson, que foi membro da nossa ordem. Eu não poderia dizer outros agora, até porque teria que fazer uma retrospectiva, mas há uma ligação muito social, muito participativa. Daniela, você me contou que estuda também em outras sociedades, né? Poderia citar o nome de outras sociedades aqui para a gente? Qual, de repente, é a mais curiosa que você já estudou, que você conhece um pouco a respeito? Olha, a mais curiosa, talvez os Illuminatis, né? Que está muito relacionada à Igreja Católica. Os Templários, a bruxaria tradicional, né? A bruxaria da Alexandrina. Mais curiosas mesmo são essas que foram encaradas como bruxaria durante muito tempo e que hoje viraram, né, produtos comerciais, viraram modismo, né, e tudo mais, depois que foram abertas de forma, né, errada para o mundo, né? Conforme vai evoluindo tudo, né, a história, o ser humano, e as coisas vão se abrindo, o leque de cultura vai se ampliando, a gente vai percebendo que todas as sociedades, enfim, vou comparar religiões novamente, têm o mesmo propósito, que é o crescimento, né, individual, né, o crescimento da sociedade junto com você, o seu crescimento espiritual, e todas vão levar ao mesmo caminho, que é Deus, independente de qual forma seja, se é uma forma feminina, masculina, se é uma energia, se é um caldeirão, se é, enfim, se é um santo pregado numa cruz, né? Eu acho que todas têm, não tenho certeza, que todas têm o mesmo objetivo, que é a evolução. Tá? Outra também que eu gosto muito, que está virando moda aqui, é a Sheshonoe, que é uma japonesa, né? E que trabalha o pensamento positivo. Também tem o homem como figura, como uma figura mais determinante, e a mulher vem administrando, né, ali ao seu lado, e é uma muito, muito interessante, né, que eles trabalham com as sutras sagradas. Essa está chegando aqui, está chegando de uma forma certa e bem seletiva também. Ok, obrigado, Daniela. Nós já vamos nos aproximando das considerações finais, o tempo passa rápido, eu queria ouvir rapidamente de você, Hélio. Qual seria a sua consideração final sobre esse assunto? Eu acho muito interessante essas iniciativas de falar a respeito de sociedades secretas, porque aquele imaginário popular fica um pouco esclarecido. Nós observamos que as pessoas têm realmente ideias equivocadas a respeito do que é a maçonaria, do que é a Ordem Rosa Cruz. O que eu gostaria de deixar como um recado é dizer que a Ordem é aberta a homens e mulheres, que a Ordem Rosa Cruz é uma escola que está muito preparada para o advento do século XXI. Nós temos fundamentados muitos dos nossos ensinamentos, nós temos uma universidade em pensadores contemporâneos e, naturalmente, na nossa tradição que nós estamos aqui para preservar. Então, se você deseja conhecer a AMORC, existem e-mails, você procura a AMORC no site www.amorc.org.br, que ali você pode receber gratuitamente uma série de informações complementares, que pela natureza do programa não é possível dar aqui, mas que aquele que fala, bom, como é que será que isso é feito? Você não vai ser convidado a participar de nenhum movimento sectário, no sentido de movimento, como aconteceram no século XVI, que a gente aí estava realmente incorporando um trabalho de vida, do dia a dia, daquela cultura da Europa da época, e a Ordem acha que a reforma do mundo é feita pela reforma do indivíduo. Então, é você que tem que melhorar, que o mundo vai melhorar. Então, se você melhorar, e o teu entorno vai estar sendo melhorado, você vai conseguir auxiliar as pessoas e você vai conseguir ser um ser humano melhor. O céu na terra é você estar em paz com a tua consciência e, naturalmente, isso é resultado de um processo. A natureza não dá saltos. Como ela mesma salientou, tudo que se leva caminha para o mesmo ponto. Existem caminhos mais breves, existem caminhos mais longos. Não tem soluções mágicas. O caminho é você se dedicar a uma escola, que a gente chama de senda, e partir por um processo que eu gosto de associar a palavra homeopática, porque é bem gradativo. É um processo homeopático, gradativo de crescimento. As iniciações complementam, porque aquilo que está na monografia
que é o processo didático da ordem, também está nas iniciações de maneira simbólica, alegórica, para você ser promovido a um estágio de percepção maior. No momento, eu queria dizer que a ordem está aberta, estamos aqui no Bacaxiri, na Nicarágua 2620, e tem o site. Quem quiser, estou à disposição para recebê-los. É só chegar lá no Bacaxiri que a gente recebe de braços abertos. Temos uma sala egípcia, temos um museu egípcio com uma múmia original, a Tutmeia, mas chegando lá, tá? Muito obrigado, Rosa. Eu que agradeço. Gerald, para finalizar rapidamente. Bem, eu faço minhas as palavras do Hélio no que diz respeito a esses aspectos gerais, né, das sociedades iniciáticas, né, como é a maçonaria, como é a Ordem Rosa Cruz, e no que diz respeito ao aspecto mais específico da Ordem Maçônica, os americanos dizem muito que você faz de um homem bom melhor, e é isso que a maçonaria busca, né? Ele busca criar um ambiente, criar um espaço para as pessoas em que eles, através das reuniões que normalmente são semanais, mas podem ter frequências um pouquinho variadas, eles se encontram dentro de um ambiente fraterno, um ambiente em que ele possa se desnudar, né? Enquanto pessoa humana, ele deixa para fora essa máscara que a gente veste no dia a dia, e ele possa ir lá, trocar ideias, conversar, se expor, ajudar, dar um ombro amigo, muitas vezes, e também estudar, que isso é muito importante dentro da maçonaria, que ela é também uma escola iniciática. Então, isso significa que a necessidade de muito estudo, né? A necessidade da pessoa decidir que ele quer ir para frente, caminhar nessa senda, e a maçonaria serve para isso, para você se tornar uma pessoa melhor, não só na sociedade, mas também você se aperfeiçoar internamente, né? Você estar em paz consigo mesmo, né? Então, isso talvez a maior finalidade que se tem dentro da maçonaria. Ok, eu agradeço a presença dos nossos convidados. O programa de hoje fica por aqui. Que tema você gostaria de ver no próximo Plural? Mande suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, plural@ufpr.br, e acesse a página da UFPR TV na internet. Lá você fica por dentro das novidades em nossa programação. Nosso endereço é www.tv.ufpr.br. O programa de hoje fica por aqui. Um abraço e até o próximo programa.